Olá, eu sou a professora Lívia, da disciplina de oftalmologia, e hoje nós vamos falar de perda visual. Bom, introdução. A perda visual aguda é definida pela perda rápida e significativa da acuidade visual em um curto espaço de tempo. E quando nós temos perda da acuidade visual, seja ela aguda ou crônica, a anamnese é fundamental. É muito importante nós perguntarmos ao paciente se a baixa de visão foi uni ou bilateral, se ela é transitória ou não. Alguns pacientes se queixam de amauroses fugazes, né? Muito relacionado a doenças vasculares, tá? Então, geralmente, quando o paciente se queixa de baixa de visão transitória, é super importante solicitarmos ecodoppler de carótidas e vertebrais, pois podemos ter placas de ateroma na carótida, diminuindo o fluxo sanguíneo para a região cerebral, e esses pacientes podem fazer baixa de visão transitória, tá? Se a baixa de visão foi súbita, se foi questão de horas, dias ou semanas, súbita geralmente o paciente pode ter feito realmente uma neurite, uma inflamação do nervo óptico, questão de horas, foi descolando a retina lentamente, dias ou semanas, se o paciente tem um processo inflamatório importante, uma uveíte por toxoplasmose, por exemplo, ele pode ter baixa de visão mais tardia, mas não deixando de ser aguda, né? Começa com embaçamento, o processo inflamatório vai piorando e a baixa de visão vai se consolidando. Se afetou o centro da visão, ou seja, se o escotoma é central ou se o escotoma é periférico, é super importante nós sabermos a diferença de tipo de escotoma, né? Se ele está vendo abaixo e tendo a parte de visão quando ele olha para frente, ou se geralmente a perda é mais periférica. Outro dia eu recebi um paciente que, na hora de fazer a acuidade visual, ele não conseguia ler as últimas duas letras da tabela de Snellen. Todas as vezes que a gente mudava, ele conseguia ver até 20/20, mas não conseguia ver as duas últimas letras da linha. Sempre, não vejo as duas últimas, não vejo as duas últimas. Eu pedi uma ressonância nuclear magnética de crânio e órbitas, e ele veio com uma macroadenoma de hipófise bem importante, estava comprimindo quiasma óptico naquela região. Se teve algum trauma associado ou alguma doença sistêmica, e se tem dor ou não, né? Então, a baixa de visão é acompanhada de dor, geralmente nas neurites ópticas, o paciente tem dor à mobilização ocular. Então, você pede para o paciente olhar para o lado, para o outro, ele vai se queixar de dor quando tem mobilização ocular. Então, a presença da dor é um fator importante. Então, a classificação das perdas visuais agudas. As causas mais frequentes são as opacidades de meios, nós temos as hemorragias vítreas. Geralmente o paciente tem um descolamento de vítreo posterior, ou seja, o gel lá da retina ele solta ali do vaso, ele descola, rompe o vaso e pode fazer uma hemorragia vítrea, ou uma hemorragia vítrea causada por um diabetes, né? O paciente tem muitas microhemorragias na retina. As doenças da retina, como eu estou falando agora, né? O descolamento de retina, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, as doenças vasculares, oclusão de veia central da retina, oclusão de artéria central da retina, muito também por traumas. Às vezes o paciente tem um trauma, pode evoluir com hemorragia, ou rotura, ou descolamento, e muitas vezes ele pode fazer um edema que a gente chama de edema de Berlin. Edema de Berlim, podem falar as três opções. Ele faz um edema na retina pós-trauma, também pode ter uma baixa de visão.
E as doenças de causa neurooftalmológicas, né? Os tumores de quiasmas, macroadenomas, os adenomas de hipófise e as neurite óticas, arteríticas e não arteríticas, né? Que também são super importantes. Então, outros sangramentos extensos, né? Então, a gente às vezes pode ter uma hemorragia vítrea, como eu já falei. Então, é sangue lá atrás, lá no vítreo, lá no gel do olho. Isso pode nos trazer uma baixa de visão importante. E o ifema, ele é o sangue na câmara anterior, né? Então, a câmara anterior, ela pode, pelos vasos ilianos, ter acúmulo de sangue. A hemorragia vítrea e o ifema são situações que nós temos que acompanhar. Então, a hemorragia vítrea, geralmente, ela é causada por retinopatia diabética e retinopatia hipertensiva, mas ela pode ser por descolamento de vítreo posterior, tá? Então, o gel lá da retina, como eu já falei, descola, o vítreo descola, puxa um vasinho e aí nós temos hemorragia vítrea.
Geralmente, nós acompanhamos a hemorragia vítrea por 3 meses antes de indicar uma vitrectomia. O que é vitrectomia? É uma cirurgia que a gente aspira o vítreo para limpar a hemorragia. Eu peço sempre para o paciente dormir com a cabeceira mais elevada, faço um mapeamento bem detalhado. Muitas vezes eu não consigo ver a retina, não consigo ver se tem rotura. Vou acompanhando toda semana com um mapeamento e ultrassom. O ultrassom é um exame importantíssimo, ultrassom ocular, para a gente acompanhar a hemorragia vítrea. Nós pedimos para o paciente aumentar a ingesta hídrica, aumentar a ingesta de líquidos. E acompanhamos por 3 meses. Se 3 meses a baixa de visão for persistente, a hemorragia continuar, nós indicamos a vitrectomia. E o ifema? Qual é o grande problema do ifema? O ifema, que é o sangue na câmara anterior, o grande problema do ifema é o aumento da pressão intraocular. Então, o aumento da pressão intraocular que o ifema pode causar é o que nós temos que acompanhar. Então, quando que a gente lava um ifema? Ou seja, quando que a gente abre a câmara anterior e lava um ifema? Quando a gente tem um ifema total, ou seja, toda a câmara anterior é acometida por sangue, nós temos que abrir, fazer uma incisão de 2,75 milímetros e lavar esse sangue na câmara anterior. Segunda situação que nós temos que fazer a lavagem da câmara anterior, quando nós temos impregnação endotelial de sangue, ou seja, nós temos o ifema, o endotélio é a 5ª camada da córnea, como nós já estudamos, e o sangue começa a fazer impregnação no endotélio da córnea. Então, quando nós temos impregnação endotelial, é outra indicação de lavagem de câmara anterior. Outra indicação, quando temos pressão acima de 35 por 7 dias, então a pressão intraocular, que o normal é de 10 a 21, quando ela está acima de 35 por 7 dias, mesmo com todas as medicações hipotensoras, nós temos que fazer lavagem da câmara anterior. Ou se a pressão intraocular está acima de 50 por 5 dias. Se ela estiver acima de 50 por 5 dias, temos indicação de fazer lavagem da câmara anterior. E as doenças da retina. Então, nós podemos encontrar um descolamento de retina. O descolamento de retina ele pode ser de 3 formas. Ele pode ser regmatogênico, exudativo ou tracional. O descolamento de retina regmatogênico, ele tem uma característica super importante. Ele é precedido por uma rotura. Então, toda vez que nós tivermos uma rotura e que essa rotura não for diagnosticada e não for cercada com laser, pode entrar líquido embaixo dessa rotura na retina e fazer um descolamento de retina regmatogênico, ou seja, ele é precedido por rotura. Geralmente é um descolamento do alto míope, que tem a retina fina, e aí ele pode vir fazer uma rotura na retina e entrar líquido embaixo dessa rotura e descolar a retina. Ele pode ser um descolamento de retina exudativo. O que é o descolamento de retina exudativo ou seroso? Quando o descolamento de retina vem acompanhado de um processo inflamatório ou infeccioso. Então, nas uveites por artrites soronegativas, principalmente doença de Reiter ou espondilite anquilosante, é muito comum estar acompanhado de descolamento de retina exudativo ou inflamatório. É um descolamento de retina que não precisamos fazer cirurgia. Geralmente, ele retorna à normalidade com o uso de corticosteroides, com anti-inflamatórios hormonais, e o tratamento da doença de base. Geralmente é com uso de corticoides, e o descolamento de retina exudativo ele tende
a retina tende a sair aquele líquido ali de baixo, a reabsorver o líquido e ele volta à normalidade. E o descolamento de retina tracional, como eu já disse para vocês, muito comum na proliferação vitreoretiniana da retinopatia diabética. Então, o paciente começa a fazer muita proliferação vitreoretiniana, ou seja, começa a ter trave vítrea, começa a ter fibrose da retina pela hipóxia, pelo sangramento, pela exsudação, e aí o paciente traciona a retina e faz um descolamento de retina tracional. Aqui tem os exemplos do descolamento de retina regmatogênico, onde tem a rotura, o descolamento exudativo, onde não tem rotura e existe uma entrada de líquido dentro da retina por exudação, e o tracional, que é realmente uma tração vitreoretiniana, principalmente na retinopatia diabética. A doença macular relacionada à idade, degeneração macular relacionada à idade exudativa, também ela pode dar uma baixa de visão súbita, porque faz uma membrana neovascular subretiniana, faz uma exudação, uma coalescência de drusas na mácula e o paciente começa a ter perda de visão central. As oclusões vasculares são muito comuns. As oclusões vasculares de artéria ou de ramo e as oclusões vasculares de veia ou de ramo, oclusão de artéria central da retina ou oclusão de veia central da retina. Cada uma tem uma característica, a artéria é mais grave, faz uma hipóxia, faz aquela mácula em cereja, a mácula fica mais avermelhada, a retina fica hipóxica, branca. Oclusão de veia central da retina, onde encontramos hemorragia nos 4 quadrantes. Os traumas, que podem ser penetrantes ou não penetrantes. Os traumas penetrantes, quando nós temos as perfurações oculares, né? Então, perfuração com prego, com faca, facada. Também, obviamente, o paciente tem uma baixa de visão. E os não penetrantes. Os não penetrantes, por exemplo, uma bolada no olho, pode causar ifemas, que é o sangue na câmara anterior, hemorragia vítrea por qualquer extravasamento sanguíneo nos vasos da retina, pode dar um edema na córnea, ou embaçamento corneano, pode trazer o deslocamento de retina, pode trazer lesão de nervo óptico e lesão das vias ópticas e do sistema nervoso central, dependendo do trauma, né? Temos também as causas neurooftalmológicas, né? Que também podem dar perda súbita e permanente da visão, e a perda transitória da visão, a maurose fugaz. Então, depende muito da patologia neurooftalmológica. A perda súbita em um olho só, perda súbita monocular. Geralmente, nós podemos encontrar a neuropatia óptica isquêmica, ou seja, a noia, que é muito falado entre os oftalmologistas, né? A neuropatia óptica isquêmica, o infarto daquela região do nervo óptico. Então, lembrando que é uma perda súbita e monocular, é em um olho só. Geralmente são homens, paciente homem, idoso. Ela comete a porção mais anterior do nervo óptico, que é a noia arterítica, que é a noia, né? Geralmente devido à arterite temporal. Então, é muito comum em pacientes que têm a doença arterite temporal. A perda de visão acontece súbita quando o paciente acorda. Pode ter essas perdas transitórias ou obscurecimentos transitórios antes da perda. Então, a visão começa a ter umas falhas e depois tem a perda. É indolor a perda da acuidade visual, mas a arterite temporal, o paciente tem uma dor
na região temporal, em cima da artéria temporal, né, de uma dor crônica, que é a doença arterite temporal, né, uma doença inflamatória dos grandes vasos, uma vasculite, mas a baixa de visão ela é indolor. E ela pode estar relacionada também à arteriosclerose, hipertensão arterial sistêmica, enxaqueca e alguns casos de choque elétricos também podem fazer uma neuropatia óptica isquêmica. O tratamento é o uso de altas doses de corticoide e pulsoterapia. O tratamento tem que ser precoce, rapidamente, o diagnóstico tem que ser precoce. Cuidado, pode acometer o olho contralateral de 25% a 50% dos pacientes em dias ou semanas após o primeiro olho. Existem correntes que usam aspirina como prevenção do olho contralateral. Esses pacientes fazem um aumento importante do VHS no exame laboratorial. Aqui tem uma imagem do nervo óptico bem edemaciado, uma neurite óptica isquêmica arterítica, é um homem idoso, com baixa de visão súbita importante, indolor. Antes da gente entrar em neurite óptica, eu vou falar da neurite óptica não arterítica e a arterítica. Vou falar para vocês a comparação entre a noia A e a noia e a não arterítica, né? Então, a neurite óptica isquêmica arterítica, ela é muitas vezes a baixa de visão é grave e indolor. A não arterítica, a baixa de visão é indolor também, mas não é tão grave. A neurite óptica isquêmica arterítica geralmente tem sinais premonitórios. O paciente começa a fazer ameaças de perda de visão, vai e vem. E a não arterítica, os sinais premonitórios são raros. Geralmente, a neurite óptica isquêmica arterítica, o paciente faz diplopia, e o não arterítica não faz diplopia. O paciente com neurite óptica arterítica pode ter uma dor no couro cabeludo e uma claudicação na mandíbula, que é uma característica de quem tem arterite temporal, e a recidiva é rara, tá? Então, a não arterítica também a recidiva é rara. Então, só para vocês terem mais umas características sobre a neurite óptica isquêmica arterítica e não a arterítica. A neurite óptica é muito comum no consultório. Doenças podem estar relacionadas a doenças que causam inflamação, infecção ou desmielinização do nervo óptico e suas bainhas, né? Então, a neurite óptica, ela é formada por uma papilite. O que é uma papilite? Uma inflamação da papila. Papila é o nervo óptico. Neurite óptica que cursa com edema de papila. Existe uma outra que ela é a papilite, só ela faz um edema de papila na região mais anterior do nervo óptico. E existe uma neurite óptica retrobulbar, ou seja, atrás do olho, atrás do bulbo ocular, que ela é uma neurite com fundo de olho normal, geralmente. Então, o paciente tem uma baixa de visão, tem dor à mobilização, e aí você pede para o paciente, para ele, faz um exame de fundo de olho, o nervo óptico aparentemente normal. Quando a gente pede uma ressonância de crânio, você vê a parte de trás do nervo óptico
que é a parte do nervo óptico onde tem aquela parte mais compridinha, a parte de trás, onde entra na órbita ali para ir para o cérebro, ele tem um processo inflamatório, ele está inflamado. Então, a neurite óptica retrobulbar, ela tem muitas vezes causas desmielinizantes, como por exemplo a esclerose múltipla, mas geralmente a causa é idiopática, a gente não consegue achar uma causa, né? Muitas vezes após um processo viral, eu já vi neurite óptica retrobulbar pós chikungunya, zika. Então, muitas vezes a gente não consegue definir a causa da neurite, né? Mas 50% dos pacientes vão evoluir para esclerose múltipla. Mais comum entre mulheres jovens, entre 18 e 40 anos de idade. 90% cursa com dor periocular ou retroocular, mais perda de visão, dor à mobilização ocular, à movimentação ocular. Então, a paciente chega para você dizendo que teve uma baixa de visão e que ela tem dor a hora que mobiliza o globo ocular. Os defeitos, aí a gente pede um campo visual 24.2, que é um exame que a gente faz de rotina, e aí a gente vê um escotoma central ou secocentral. Secocentral é mais adjacente à região central. A dificuldade na percepção de cores, objetos mais avermelhados, alaranjados. A tomografia e a ressonância, na maioria dos casos a ressonância, dão um diagnóstico e afastam as lesões compressivas. E o exame de líquido cérebro-raquidiano demonstra um aumento da celularidade do conteúdo proteico, com níveis elevados de gama-globulina. Esses achados aparecem principalmente nas neurites associadas às doenças desmielinizantes, que na maioria das vezes nós fazemos diagnóstico de esclerose múltipla. O tratamento dessa neurite, a gente faz pulsoterapia endovenosa, a gente faz metilprednisolona 250 mg de 6 em 6 horas, faz pulso, interna o paciente faz pulso. Não esquecer de avaliar a pressão arterial e a glicemia, pois pulso de corticoide geralmente descompensa a hipertensão arterial e diabetes. E nunca esquecer, antes de uma pulsoterapia, de fazer profilaxia para estrongiloides, né? Então, fazer a profilaxia para estrongiloides estercorales. Os imunossupressores também são bem-vindos em alguns pacientes, os tamoxifenos, os tacrolimos ou as medicações imunossupressoras também têm que ser muito bem avaliados, pois tem muitos efeitos colaterais e em pacientes de caso de baixa de visão persistente e neurite óptica que não regride, nós podemos abrir mão de imunossupressores. Aqui uma foto de uma neurite óptica anterior, um papiledema, a papila está bem inchada, edemaciada. Aqui também você vê o nervo óptico mais gordinho, com perda da linha da divisão do nervo óptico na retina, um apagamento da borda do nervo óptico e a gente tem até uma estrela macular mostrando como a gente tem edema nessa retina, líquido nessa retina, processo inflamatório. Aqui uma ressonância, nós temos um apagamento, pode ver do nervo óptico comparado. Se você olha à sua esquerda, olha como ocorre um apagamento do nervo óptico nessa região, né? A bainha do nervo óptico completamente irregular. Isso é uma neurite óptica retrobulbar, tá? Muito comum em desmielinização. E quando a gente tem uma perda súbita binocular, né? Então, a perda súbita binocular,
É um problema muito sério. Nós podemos ter na neuropatia óptica isquêmica anterior, quando ela for bilateral, porque é raro, na neurite óptica bilateral, síndromes quiasmáticas agudas, algumas alterações inflamatórias no quiasma óptico, ou até compressão por macroadenoma ali de hipófise, comprometendo o quiasma, e lesões isquêmicas da via retroquiasmáticas também podem dar perda súbita binocular, né? Então, a neuropatia óptica isquêmica podem ter alterações hemodinâmicas, anemia profunda. Então, o paciente que tem anemia profunda pode fazer neuropatia óptica isquêmica bilateral. É um paciente que é portador de leucemia ou paciente que tem alguma doença hematológica podem desenvolver neuropatia óptica isquêmica bilateral. Pacientes que fazem hipotensões graves também podem desenvolver neuropatia óptica isquêmica bilateral, pós-parada cardíaca, obviamente, porque baixo fluxo de oxigênio, a gente pode fazer um comprometimento ali também da região do nervo óptico, e pacientes em choque também podem fazer neuropatia óptica isquêmica. Neurite óptica bilateral em crianças, geralmente ela é secundária a processos infecciosos, muito comum em doença da arranhadura do gato, crianças podem fazer neurite óptica bilateral, é raro, mas pode acontecer. As síndromes quiasmáticas, lesões compressivas por tumores extrínsecos ao quiasma óptico. Então, a gente pode ter adenoma de hipófise, meningioma e aneurismas gigantes nessa região, fazer lesões compressivas e fazer baixa divisão bilateral. As lesões retroquiasmáticas caracterizam por hemianopsias homônimas, ou seja, as causas são lesão de trato óptico, lesões de corpo geniculado lateral, radiações ópticas e lobo occipital, lá mais atrás. Também podem fazer baixa divisão bilateral, neurite óptica isquêmica bilateral. Geralmente são causadas por infartos e oclusão da artéria cerebral posterior ou hemorragias de malformações vasculares.